Vou contar para vocês uma coisa que os meus pais fizeram que mudou a minha vida e serve também de conselho para todos os pais. Eu sou o primeiro de 5 filhos e fui batizado no dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho. Minha família ama muito Nossa Senhora. Portugal ama muito Nossa Senhora, o Brasil também. E nesse dia, depois do batismo, lá na minha paróquia, tem uma imagem bem grande da Imaculada Conceição, da Virgem Maria. E o meu pai me pegou no colo, foi lá na imagem e me ofereceu como presente para a Virgem Maria. E eu tinha apenas 1 mês. Já viu? Como o céu leva bem a sério esses nossos gestos. Como o céu leva bem a sério esses nossos gestos. Então, o tema de hoje é exorcismo e oração de libertação. E vou começar com o final do Evangelho de São Marcos. Para você que tem a Bíblia, capítulo 16, que é o último, versículos 15 a 20. Um evangelho que merece ser depois meditado com calma, lá na sua casa também. Eu penso que é o evangelho preferido do padre Amorti, o famoso exorcista italiano. Ele, nos exorcismos, ele reza, agora já não está mais rezando, já está muito idoso, sempre começava rezando esse evangelho em latim. E quando era proclamada a palavra de Deus, o demônio não suportava. As manifestações começavam logo com a proclamação do evangelho. O poder que tem a palavra de Deus. Então, nos diz Deus pela boca de São Marcos: naquele tempo, depois de ressuscitar, disse Jesus aos 11: ide por todo o mundo e anunciai a boa nova a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. E estes serão os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tomarão na mão serpentes, e se beberem qualquer veneno, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos doentes, e estes ficarão curados. O Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, subiu ao céu e se sentou à direita de Deus. Então eles partiram e pregaram por toda a parte, enquanto o Senhor operava juntamente com eles e confirmava a sua palavra com os prodígios que a acompanham. Palavra da salvação. É tão forte essa palavra de Jesus. E tem uma grande promessa. Estes serão os sinais que acompanharão. Jesus está prometendo. Toma posse, meu irmão. Esses serão os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Não é só os padres.
aqueles que acreditarem em você. Você acredita? Toma posse. Jesus, enviado do Pai para proclamar o reino de Deus, confirmava a sua pregação com sinais, com milagres, com libertações. E por isso a sua fama, diz o Evangelho, se espalhava por toda a parte. E todo mundo vinha, como vocês e eu viemos aqui em Cachoeira Paulista para encontrar o Senhor. É tão importante perceber que a palavra de Deus se anuncia não só com a língua, não só com bonitas palavras, mas com experimentar o poder do Senhor, com experimentar a misericórdia do Senhor, com acontecimentos, com factos concretos, com curas. Imagine se Jesus proclamasse só a palavra. Como é que o povo ia perceber que é esse o Salvador? Como ia reconhecer que é Ele o Filho de Deus? Ficava bem mais difícil. O Senhor conhece a nossa fraqueza e sabe quanto é importante para nos ajudar a fé. Esses sinais são necessários. Nós queremos ver o poder do nosso Deus. Jesus significa, já vimos, Deus salva. Então sempre que Jesus curava um doente, um cego, um paralítico, libertava um oprimido pelo demônio, você o que estava vendo? Deus salva. Jesus. E depois escolheu os 12 dentro dos seus discípulos, eles o acompanharam. É muito bonito, o Evangelho diz, escolheu 12 para estarem com Ele e enviá-los a pregar. A primeira vocação dos 12, dos discípulos, é estarem com Jesus. Aí, e tudo começa aí. Da nossa comunhão com Jesus, nasce a nossa missão de anunciar a palavra. E os apóstolos e os outros discípulos iam vendo como Jesus pregava, como Jesus curava. E depois chegou um momento em que Jesus deu aos 12 o poder de expulsar os demônios e curar as doenças, diz a palavra. E enviou-os a anunciar o reino. O mesmo que ele estava fazendo, Jesus disse, agora vocês vão fazer o mesmo. E por isso deu-lhes poder, diz o Evangelho, deu-lhes poder para curar as doenças e expulsar os demônios. E eles foram anunciar. E o que aconteceu? Maravilhas, os prodígios de Deus. Mais à frente, Jesus escolhe 72, com a mesma dinâmica. Deu-lhes poder para que a palavra anunciada fosse confirmada pelos prodígios de Deus. E todo o povo pudesse reconhecer, isto vem de Deus. Deus está aqui, Deus está atuando. E depois, no final, o Evangelho que lemos. Primeiro os 12, depois os 72, e depois Jesus promete, todos aqueles que acreditarem. Você que acredita. Na minha experiência de sacerdote, também teve um dia em que eu experimentei isso pela primeira vez. O primeiro milagre que Jesus fez, primeira cura. Jesus é muito paciente comigo e sempre me mandam tantas ajudas. E uma das maiores é uma santa mulher, mãe, esposa, com muito amor pela salvação das almas. Todo o coração dela gira na salvação das almas. Só pensa em levar Jesus aos outros.
não sabe falar de outro tema. E sempre me ajuda com tantos conselhos. E tinha um dia que eu estava pregando uma novena, tem novena no Brasil também, lá numa paróquia, 9 dias, todos os dias tem pregação, tem confissão, tem a Santa Missa. E essa minha irmã que me ajuda, que Jesus me deu como a ajuda, auxílio nesse combate pelas almas, me pediu: padre, depois da missa, não vá logo embora, dê a bênção de Jesus aos doentes que vieram. E eu fiquei, vamos lá, mas eu não sei, né? Jovem sacerdote, mas vamos, Jesus nos chama, né? Não tem que ter medo, obediência a Deus. Se você fizer tudo o que Jesus lhe pedir, vai ser feliz e vão acontecer prodígios, porque o Senhor vai usar você como um instrumento de salvação. Não tem que ter muitas ideias, tem que obedecer a Jesus, é simples. Então, depois da Santa Missa, eu anunciei, bem nervoso, né? Se tem algum doente aí que queira receber a bênção de Jesus, eu vou ficar aqui na frente do altar e vou dar para você a bênção de Jesus. E veio um montão de povo. Como o povo de Deus tem sede da bênção de Jesus. E eu fiquei impressionado. Minhas costas doíam bastante, porque era muito tempo, né, rezando. E pronto. E fui para casa, no dia seguinte voltei. E estava chegando lá no carro, lá no santuário de Nossa Senhora, onde era a novena. E tinha uma senhora me esperando. E eu pensei, bom, essa é uma irmã que ouviu da bênção e vem já pedir. Mas não, né? Nunca devemos julgar. Era uma irmã que eu tinha rezado no dia de ontem e que chorava. Se chama Alice. Está viva lá em Portugal, bem viva. E então a história era, ela tinha uma grave doença no estômago, já tinha feito uma cirurgia e todos os dias tinha muita medicação para tomar. E chorava, porque depois da bênção de Jesus, se sentiu curada e não tomou mais os medicamentos. E ela dizia, pela primeira vez na minha vida, padre, em 7 anos, eu não tomei e estou bem. E eu disse, agradeça a Jesus, foi Jesus, eu sou só o carteiro de Jesus, que entrega as graças de Jesus. E ela veio todos os dias da novena ter comigo, quando eu saía do carro, todos os dias, chorava, padre, eu estou bem, todos os dias. Depois, no segundo dia da novena, eu sabia que pelo menos Jesus tinha curado uma pessoa. Então, perguntei, tem alguém que recebeu a bênção de Jesus e que recebeu a cura de Jesus? 7 pessoas, 7 irmãos levantaram o braço. E depois, mais bênçãos, mais bênçãos, mais bênçãos. No fim da novena, tinha já uma pequena floresta. Glória a ti, Senhor. Obrigado, Jesus. E o que eu experimentei é essa palavra. Como o povo escutou a palavra de Deus com os ouvidos bem abertos depois dessas curas. Como o povo, já não cabia mais gente. Veio gente de muito longe, 400 quilômetros, para receber a bênção de Jesus. Mas Jesus queria que eles escutassem a sua palavra. Eu sempre disse, as pregações eram iguais às que eu fazia na paróquia e em outros lugares. Mas ali tudo mudou, porque o povo de Deus
os homens experimentaram a mão de Deus, o dedo de Deus, o braço de Deus que nos salva. E como tudo muda quando isso acontece. É verdade que hoje o ministério dos exorcismos, a igreja nos pede que tenhamos muito cuidado com, digamos, com a intimidade das pessoas, porque para uma pessoa que é atormentada é sempre muito humilhante, né? E tem gente que pois olha de lado, tem medo. Então é um ministério que se deve exercitar sempre com muita discrição, porque a caridade nos leva a isso. Você não vai rezar com as pessoas na frente de todo mundo, porque não é um show. E elas têm nome e família e trabalho lá na sua casa. Mas nas curas é mais fácil, porque aí não tem tanto problema. Jesus quer há 2000 anos e continua querendo hoje que a sua palavra seja anunciada e seja confirmada por sinais, por milagres, por curas, por libertações, para que o homem possa acreditar, reconhecer: aqui está a mão do meu Deus, aqui está a presença de Deus. Como tudo muda muito, muito. Mas depois dessa experiência tinha outra novena, então já tinha menos dúvidas, né? Bênção de Jesus. E continuaram. Tem uma cura aí bem divertida, que foi uma senhora que estava passando, tinha ido no médico, fez uns exames e tinha um tumor. Não era maligno, mas o médico marcou uma cirurgia. Vamos ter que remover esse tumor. Passados, era como 15 dias depois, bem perto da consulta. E ela, entretanto, por providência de Deus, passou na igreja da novena e viu que eu estava rezando, dando a bênção de Jesus para os doentes. Ela só veio ter comigo no final de tudo, veio na sacristia e me contou a história. E a história era que ela veio e me pediu: padre, me dê a bênção de Jesus. Ela não me disse que estava doente. E passados poucos dias, era o dia da cirurgia, antes do final da novena. E ela foi no hospital, prepararam ela para a cirurgia, fizeram um exame e, não tem mais tumor. O que aconteceu? A bênção de Jesus. Então veio na sacristia, chorava e agradeça a Jesus, minha irmã. E depois, quando surge um evangelho sobre curas, às vezes conto alguma graça dessas, e sempre tem gente que vem. Tem outra história bem bonita. Um casal jovem, casados, fazia 5 anos. E eu contei alguma dessas graças de Jesus, e eles vieram na sacristia. Eu ainda estava tirando os paramentos, e me pediram, falaram bem baixinho: padre, nós somos casados faz 5 anos e não conseguimos engravidar. O senhor nos dá a bênção de Jesus? Eu dou. Então ainda tinha aí a casula meia torta. Foi bem rápido. Jesus abençoa esses nossos irmãos e concede a graça de conceber um filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passado 1 mês, eles vieram: padre, estou esperando uma criança, que já nasceu.
e que corre. É uma menina muito bonita. E depois dessa, pois contei essa uma vez no retiro, tinha outro casal que não conseguia. Então veio a cunhada, tinham muita vergonha. Padre, pode rezar por a minha cunhada? Posso, né? Então, passado umas semanas, mandou uma carta. A minha cunhada já está esperando. Obrigado, Senhor. Glória a Ti. Então, Jesus só precisa de instrumentos que estejam disponíveis para ser usados por Eu. Essa é uma palavra bem importante para a nossa vida. Disponível. Você está disponível para ser instrumento de Jesus? Amém! Amém! Mas tantas vezes eu me perguntava, Jesus, porque tem tanta gente, né, por quem eu rezo e dou a bênção de Jesus, e tem alguns que Jesus não cura logo. E sempre me perguntava, Jesus, mas por quê? Por que não curas todos? E uma resposta, um dos motivos veio pela mensagem de a Nossa Senhora em Fátima. Quando Nossa Senhora começou aparecendo, o povo pedia muito aos 3 pastorzinhos que a cura de muitas pessoas doentes. E eles levavam lá os nomes, pode ler lá nas memórias da irmã Lúcia. E pediam a Nossa Senhora por este, e por aquele, e por aquele. E Nossa Senhora deu uma resposta bem bonita uma vez, e que ilumina o porquê não todos são logo curados. Nossa Senhora dizia, sim, uns dos doentes serão curados durante este ano, mas os outros não, porque é necessário que se arrependam dos seus pecados. Essa foi a palavra da Virgem Maria. Deus quer primeiro curar a sua alma do pecado. E é tão verdade. Tanta gente vem de longe com sacrifício. Padre Duarte, reze agora. E eu pergunto, estou muito mal, tenho essa doença, tenho esse joelho, Você vai na missa, meu irmão, todo domingo? Não posso, trabalho, né? Tem rezado o texto? Não, rezo quando posso. E depois pergunto para ele, você quer ir no céu, meu irmão? Hoje pergunto para você, você quer ir no céu, meu irmão? Só tem um inimigo que pode impedir você de ir no céu, é o pecado. Só não entra no céu quem peca gravemente e não se arrepende do seu pecado. E, como eu dizia ontem, tem tanta gente muito preocupada com a saúde do corpo, que é uma coisa boa, e pouco preocupada com a saúde da minha alma e com a vida eterna. Então, como eu dizia, na mensagem de Fátima, Maria explicou, alguns serão curados durante esse ano, outros não, porque é necessário que primeiro se arrependam dos seus pecados. Então, esse é o pecado impede que Deus atue com poder na nossa vida, fecha o nosso coração à sua graça. E depois na palavra tem outras explicações, mesmo pessoas boas e santas, que não pecaram, ou que, instrumentos de Deus. São Paulo, pegue o exemplo de São Paulo, instrumento de Deus. Por São Paulo, tantas almas receberam a cura, ressuscitou mortos, veja lá nos Atos dos Apóstolos. E teve um dia
ele conta, né, que rezei 3 vezes ao Senhor para tirar esse espinho da carne. E Deus tirou? Não. Mas mostrou a Paulo por que não. A minha graça se manifesta na fraqueza. E Paulo foi percebendo. Tem outra frase bem forte de São Paulo: completo na minha carne aquilo que falta, a paixão de Jesus. Ou seja, Deus quer, às vezes, tem sofrimentos, tem tribulações, que Deus quer no plano de salvação para cada um de nós. É por meio disso que nós compreendemos o poder de Deus, que crescemos na santidade. Quer unir-nos ao mistério da sua cruz. Por isso nunca, meu irmão, nunca se revolte contra a vontade do Senhor. Tem gente que com tanta facilidade se revolta, que não aceita a cruz, que não aceita essa doença. Padre, eu rezei, eu fui. Peça, meu filho, peça com fé, mas abrace com ainda mais fé a vontade do Senhor. Nunca duvide, nunca. Deus, tem uma frase que eu gosto muito: Deus, que é Pai, não nos dá o que a gente quer sempre, mas o que é melhor para cada um de nós. Você que tem filhos percebe isso. Se você desse para o seu filho de 3 anos tudo o que ele pede, nossa, né? Papai, posso comer outro chocolate? E outro? Não dá. Às vezes sim, às vezes o papai dá com muito amor. Tem graças que se você não pedir a Deus, não vai receber. Peça. Quem nos ensinou a pedir? Jesus. Pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. São Paulo pediu 3 vezes, mas Deus lhe mostrou: basta-te a minha graça. E tem tantos santos que perceberam este mistério, que às vezes Deus nos chama a colaborar através do sofrimento oferecido com amor, unido à cruz de Jesus, na salvação do mundo. A proposta de a Virgem Maria aos pastorzinhos, qual foi? Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele vos enviar, como súplica pela conversão dos pecadores? E aquelas 3 crianças disseram: sim, queremos. E a Virgem Maria disse: e depois ter muito de sofrer, mas a graça de Deus será o seu conforto, o vosso conforto. Nessa vida, muitas graças, uma das formas mais poderosas da intercessão é isso, é o amor que se sacrifica, que se dá, que se une à paixão de Cristo. Jesus nos salvou como? Com a sua cruz. Com a sua cruz. Aquelas chagas continuam para não nos esquecermos como fomos salvos. Então nunca nos devemos revoltar. E eu gosto muito daquela passagem, Daniel 3, dos jovens que louvam a Deus no meio das chamas. Vamos pedir essa graça hoje para nós. Senhor, que no meio das tribulações que a vida traz, que Tu permites na Tua sabedoria, que eu nunca Te deixe de louvar. Nunca. Por mais altas que sejam as chamas. E o que aconteceu nessa cena? Como Deus o salvou. Tem uma frase que amo muito também: aquilo que você não consegue pedindo, consegue louvando. Louvar sempre o nosso Deus pela sua bondade, mesmo no meio das chamas, mesmo no meio da tribulação. Padre, o que é um exorcismo? No Novo Testamento, exorcismo era
expulsar, significa, no tempo de Jesus, expulsar o demônio que atormenta uma pessoa. Antes de Jesus, já os judeus praticavam os esconjúrios, os exorcismos. Pediam a Deus que libertasse pessoas que eram atormentadas, porque sempre teve pessoas atormentadas. Aquilo que é impressionante é ver que com Jesus, o poder do nome de Jesus, os demônios obedecem rapidamente. E nos primeiros tempos, como escutamos no Evangelho, todos aqueles que criam, acabamos de proclamar, em nome de Jesus, libertavam as pessoas atormentadas por o demônio. Todo o povo de Deus, todos os batizados eram exorcistas nos primeiros tempos. Depois, pouco a pouco, a igreja sempre foi regulando um pouco mais este ministério. Por quê, padre? Porque é delicado, porque o demônio é perigoso, é inteligente. É preciso discernimento, prudência. Então, depois surgiu uma ordem dos exorcistas, e depois, pouco a pouco, sempre se foi restringindo mais. Então, atualmente, se alguém pergunta o que é um exorcismo, a resposta mais precisa é essa. Hoje, quando falamos de exorcismo, nos estamos referindo a uma celebração litúrgica, faz parte da oração pública da igreja, na qual a igreja pede que alguém seja libertado do demônio. Portanto, é celebração litúrgica na qual publicamente a igreja pede a Deus a libertação de alguém do influxo diabólico. Tem dois grandes tipos de exorcismos litúrgicos. Os pequenos exorcismos, por exemplo, se você tiver com atenção quando está numa celebração de um batismo, de uma criança, de um adulto, antes do batismo tem um pequeno exorcismo que o padre reza, e a unção com o óleo dos catecúmenos, que era o óleo que se usava nos primeiros séculos nos ritos de exorcismo, antes do batismo. Esse é o chamado exorcismo menor. Tem outros nesse rito de iniciação cristã dos adultos, que foi restaurado depois do Vaticano II. E depois tem o famoso grande exorcismo, ou também chamado exorcismo maior. Esse é o tal exorcismo que só podem rezar os padres exorcistas, com autorização expressa do bispo. Eu até leio para você o cânone do Código de Direito Canônico. Ninguém pode legitimamente exorcizar os possessos a não ser com licença especial e expressa do ordinário do lugar. Essa é a vontade da igreja, do Papa e, no fundo, de Jesus. Porque quem ouve o Papa, ouve Jesus. Quem vos ouve, a mim me ouve. A irmã Lúcia dizia: quem está com o Papa, está com Deus. E quem não está com o Papa, não está com Deus. Nos tempos que vivemos, entrou muito a desobediência, a rebeldia, em todos os âmbitos da vida. Na vida familiar, filho que não quer obedecer ao pai, nas escolas, nas cidades, em relação às leis do Estado,
não obedeço. Tem esse vírus que entrou por todo lado e entrou também na igreja. Tem tantos filhos de Deus que não obedecem à voz dos pastores da igreja. E a voz dos pastores é a voz de Cristo, meu irmão. A obediência é o primeiro passo para a santidade. O pecado original nasceu de uma desobediência. Já viu? Deus disse, não comas, e Adão e Eva comeram. Que perigoso que é a desobediência. Então, o exorcismo maior é esse. É uma celebração litúrgica presidida por um sacerdote ou pelo próprio bispo, em que, de uma maneira bem mais prolongada, desenvolvida, se pede a Deus a libertação de alguém do demônio. Eu já contei muitas vezes como é comovente ver o poder de Jesus nos exorcismos. E como é forte tudo, né? A proclamação do Evangelho, um Pai Nosso, a água benta, como o demônio não suporta tudo aquilo que é sagrado, né? E tem muitas dessas armas que todos nós podemos utilizar. As medalhas abençoadas, né? Uma vez, com uma pessoa atormentada por o demônio, antes do exorcismo, eu peguei uma medalha de Nossa Senhora e disse, ofereço para você. Não conseguiu esticar o braço, teve um ataque logo, com uma medalha de Nossa Senhora. Imagine como é forte o poder dos sacramentais. E o que é uma oração de libertação? Isso é importante, porque todo mundo pode rezar a oração de libertação. Qual é a diferença, padre, entre um exorcismo e uma oração de libertação? A diferença é que o exorcismo é um rito litúrgico. Tem um livro litúrgico, como tem o missal da missa e o ritual do batismo, tem um livro, o ritual dos exorcismos. E aí dentro estão os exorcismos, aprovados pela igreja. E uma oração de libertação é uma oração em que você pede a Deus a libertação do ataque do demônio. Na sua essência é bastante parecido. A diferença é que não é uma celebração litúrgica, não é um rito oficial. E qual é o fundamento? Padre, mas eu posso rezar uma oração de libertação? Pode, já expliquei. Jesus, que oração nos ensinou? O Pai. No Pai Nosso tem quantos pedidos a Deus? 7. E qual é o último pedido? Livrai-nos do mal. Que o catecismo explica, já disse aí, o mal não significa uma força impessoal, mas designa uma pessoa, ensina a igreja, Satanás, o maligno. Se pode traduzir, livrai-nos do maligno. E isso é a essência de uma oração de libertação. Portanto, Jesus quer que todo mundo, todos os seus discípulos, peçam ao Pai a libertação do maligno. E ninguém está acima da vontade de Jesus. Ninguém está acima da vontade de Jesus. Jesus quer? Obedeça a Jesus. Então tem muitas, graças a Deus, tem muitas orações de libertação. É melhor que as orações de libertação sejam feitas de uma forma deprecativa, ou seja, como no Pai Nosso. Você pede a Deus que afaste o demônio e não
dirigindo-se diretamente aos demônios. Sobretudo, porque o demônio conversa muito, fala muito, é perigoso. Não tanto mas quando os demônios falavam, Jesus passava e tinha demônios que falavam: eu sei quem tu és, o Filho de Deus. É verdade? E Jesus o que dizia? Cala-te, cala-te. Porque Jesus não quer que seja o demônio o nosso catequista. E o demônio sempre começa com a verdade, com conversa bonita. Olha outra vez o pecado original. É verdade que Deus vos disse que não podeis comer da árvore? E a resposta é verdade. E já começou um diálogo, já pegou um diálogo. E depois, mais tarde ou mais cedo, entra o veneno. Mas Deus disse isso porque sabe que se vocês comerem, vão se tornar como Ele. Já viu? O demônio começa com a verdade, você começa dando atenção para ele, dançou. Cala-te, cala-te, diz Jesus, e sai. Então, todos os fiéis podem e devem rezar orações de libertação. O Pai Nosso é uma oração de libertação. Na Santa Missa, quando rezamos o Pai Nosso, aquela oração que se segue ao Pai Nosso é uma pequena oração de libertação. Livrai-nos de todo o mal e de toda a perturbação. É em toda a missa. E portanto devemos usar. Padre, mas tem casos de pessoas que reagem, que são atormentadas, que precisam de exorcismos, certo? Aí é necessário encaminhá-las para um exorcista. Mas não tem na minha cidade, não tem na paróquia. E agora? E agora, confissão, missa, terço e muitas orações de libertação. Se você tiver fé, pode ajudar, pode ser instrumento de Jesus. Tem tantos casos de libertações que não tinha exorcista, não tinha os exorcismos litúrgicos, então sacramentos e orações de libertação. Muitas orações de libertação. Mas quantas? As que forem precisas. A libertação, nos casos das pessoas que são atormentadas pelo demônio, é quase sempre, 90% ou mais, um processo. É gradual. É gradual. E depende também de vários fatores. Eu já falei, se você não sai do pecado, você reza e o demônio continua lá, sempre. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Enquanto você não sair do pecado, estamos perdendo tempo. Está tentando encher um balde que tem um grande buraco. Não fica. Então, o primeiro passo, se você conhece alguém que tem esses problemas, é ajudá-lo a sair do pecado. E depois, fortalecer-se na graça de Deus. Missa, comunhão. E com isso, o demônio começa enfraquecendo, gradualmente. Tem casos que no início as pessoas nem conseguem rezar um Pai Nosso, o terço. E com o tempo, passado 1 mês, 2 meses, já consegue. Com ataques, mas consegue. E pouco a pouco, o mais frequente é que os ataques, com as orações de libertação, com a Santa Missa, com o terço, com os exorcismos, nesses casos graves, o que acontece? Os ataques são cada vez menos frequentes. A pessoa passa períodos de tempo mais longos que está bem. E quando vem, os ataques vão sendo menos intensos, são mais fracos. Até que chega um momento em que tudo acalma. Tenho
tantas histórias, é difícil escolher, mas os casos mais típicos que eu ajudo são as pessoas que são vítimas de um malefício. Alguém que faz alguma bruxaria, macumba, voodoo contra elas. Normalmente por inveja no trabalho, invejas, divisões nas famílias, problemas com vizinhos. Esses são os casos mais frequentes. Então, teve um caso bem forte, que até foi o bispo de outra diocese que me pediu ajuda. Uma jovem casada estava trabalhando e lá no trabalho dela tinha umas colegas e começaram tendo inveja dela. Ou porque você é um bom profissional, ou porque você foi promovido, ou porque o seu patrão gosta mais de você. E começaram aparecendo coisas estranhas lá no local de trabalho dela. Nas mesas de trabalho, objetos estranhos. E elas davam também comida para a sua colega. E ela começou se sentindo muito mal fisicamente. Chegou a um ponto que já não conseguia sair mais de casa para poder trabalhar. O malefício tinha sido feito com a intenção de destruir a sua saúde para ela não poder trabalhar e perder o emprego. E a coisa ficou tão grave que ela já não conseguia mais sair e ela teve que se mudar de cidade. Estava numa Ilha da Madeira, lá perto de África, e veio para Portugal continental e uns ataques fortíssimos, muita gente segurando ela, bruxaria, malefício, com o objetivo de destruir, matar e fazer perder o emprego. E foi lá noutra diocese, o bispo percebeu que era um caso grave, me chamou, eu recebi e começou um caminho. Por que ela estava mal? Era cristã, católica, mas não ia mais na missa, mas não se confessava mais, mas já não rezava o Santo Terço, mas vivia em pecado. Pessoa boa, mas perdeu a graça de Deus. Se você está no pecado, o demônio facilmente consegue interferir na sua vida. Saia do pecado. Então, lhe diz, você, minha irmã, vai ter que fazer uma boa confissão de toda a sua vida, porque passou muitos anos. Ela tinha 30 e poucos anos, mas já eram muitos anos. E o seu marido também, o marido vinha com ela. Toda a família. E vai começar comungando. Missa e comunhão todos os dias. E terço em família todos os dias. E oração de libertação todos os dias. E depois vinha uma vez por mês ter comigo. Nos primeiros exorcismos, tinha que usar uma espécie dessas macas dos médicos, com muita gente segurando. Homens, 4, 5 homens. Só vendo, meu irmão. Com o tempo, cada vez mais fraco, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que não precisa mais de exorcismos. Quando tem um retiro lá perto da cidade dela, ela vem para mim, sempre me vem cumprimentar, e depois se tornou uma apóstola de Jesus. Experimentou a misericórdia do coração de Jesus, experimentou o poder do coração de Jesus, do amor de Jesus, e ajuda muita gente com esses problemas. Agora está dizendo para todo mundo: cuidado, meu irmão, cuidado com a bruxaria, com a macumba, cuidado sobretudo com o pecado, viva na graça de Deus. Se estiver na graça de Deus, está mais que protegido, o demônio não tem possibilidade. E tem tantas outras, né? Tem outra parecida, outra história bem parecida com essa. Outra senhora, inveja no trabalho, teve 1 ano em casa com baixa médica,
sem conseguir já cozinhar, não conseguia fazer o almoço. Começamos rezando os exorcismos, 1, 2, 3, 4, voltou a cozinhar, voltou no trabalho, estava quase perdendo o trabalho, que era o objetivo do malefício. Ganhou o prêmio da melhor empregada no trabalho, imagine! Uma vida nova, uma vida nova, uma vida nova. E hoje é uma fervorosa apóstola de Jesus. Vai na missa todos os dias e ajuda tanta gente a encontrar Jesus. Então, agora vamos terminar com uma oração de libertação. Eu sou exorcista lá na minha diocese. Noutra diocese, só com autorização do bispo. Padre, reze um exorcismo. Não, porque eu amo a igreja, não vou desobedecer. Mas posso rezar uma oração de libertação. Posso e vou rezar. Agora. Então, essa oração que eu preparei faz uns anos, se encontra lá no meu site da internet. Se você tem computador e quiser pegar, pode pegar. O site se chama santidade.net. www.santidade.net. Vamos renovar as nossas promessas batismais. Primeiro vamos fazer as renúncias e depois vamos rezar juntos o Pai Nosso e em seguida eu continuo o Pai Nosso, prolongo a última petição do Pai Nosso, intercedendo por todos nós e também por todos os nossos irmãos que nos seguem por meio da televisão, da rádio. Para Jesus, as distâncias não são nenhum problema. Então, queridos irmãos, renunciais a Satanás e a todos os seus anjos? Renuncio. Sim, renuncio. Sim, renuncio. Renunciais a todas as suas incitações ao pecado e à rebelião contra Deus? Sim, renuncio. Renunciais a todas as suas seduções, à magia, à feitiçaria, à bruxaria, à astrologia, à adivinhação, à invocação dos mortos, ao espiritismo, à idolatria, aos cultos satânicos, à música satânica, à superstição e a todas as formas de ocultismo? Sim, Renuncio. E credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai e virá de novo para julgar os vivos e os mortos? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, Creio. eu creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E agora, esta é a nossa fé. Fiéis aos ensinamentos de Jesus, nosso Salvador, vamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e de toda a perturbação diabólica, vós que pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, vosso amado Filho, nos libertastes do poder das trevas e da morte e nos transferistes para o vosso reino de luz e de santidade. Libertai agora estes nossos irmãos aqui presentes, todos os irmãos que nos seguem por a internet, por a televisão, pela rádio, de todo o domínio e ligação com Satanás e os seus anjos. Libertai-os de todas as forças do mal, esmagai-as, destruí-as, para que eles possam ficar bem e viver segundo a vossa santíssima vontade. Libertai-os de todos os malefícios, das bruxarias, da magia negra, das missas negras, dos feitiços, das maldições, do mal olhado, dos ritos satânicos, dos cultos satânicos, das consagrações a Satanás. Destruir qualquer ligação com Satanás e com todas as pessoas ligadas a Satanás, vivas ou defuntas. Libertai-os de toda a infestação diabólica, de toda a possessão diabólica, de toda a obsessão diabólica e de tudo aquilo que é pecado ou consequência do pecado. Destruir todos estes males no inferno, para que nenhum deles nunca mais seja atormentado, nem nenhuma outra criatura no mundo. Deus Pai Todo-Poderoso, vos peço, em nome de Jesus Cristo Salvador, e pela intercessão da Virgem Imaculada, que ordeneis a todos os espíritos imundos, a todas as presenças que atormentam estes nossos irmãos, a deixá-los imediatamente, a deixá-los definitivamente, e aí para o inferno eterno, encadeados por São Miguel Arcanjo, por São Gabriel, por São Rafael, pelos nossos anjos da guarda, esmagados debaixo do calcanhar da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada. Vós que criastes o homem à vossa imagem e semelhança, na santidade e na justiça, e depois do pecado não o abandonastes, antes com sábia providência cuidastes da sua salvação, pelo mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição do vosso muito amado Filho. Salvai estes vossos servos e libertai do mal, libertai-os do mal e da escravidão do inimigo. Afastai deles o espírito de mentira, de soberba, de luxúria, de avareza, ira, inveja, gula, preguiça e de toda a espécie de maldade. Recebei-os no vosso reino. Abri o seu coração para entenderem o vosso evangelho, para que vivam sempre como filhos da luz, deem testemunho da verdade e pratiquem obras de caridade segundo os vossos mandamentos. Com o sopro da vossa boca expulsai, Senhor, os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora repete comigo: sangue de Jesus, Sangue de Jesus, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre o meu corpo, vem sobre o meu corpo, vem sobre a minha alma, vem sobre a minha alma,
Vem sobre a minha saúde. Vem sobre a minha saúde. Vem sobre o meu trabalho. Vem sobre o meu trabalho. Vem sobre os meus relacionamentos. Vem sobre os meus relacionamentos. Vem sobre os meus sentimentos. Vem sobre os meus sentimentos. Vem sobre a minha memória. Vem sobre a minha memória. Vem sobre a minha imaginação. Vem sobre a minha imaginação. Vem sobre os meus olhos. Vem sobre os meus olhos. Vem sobre os meus ouvidos. Vem sobre os meus ouvidos. Vem sobre a minha boca. Vem sobre a minha boca. Vem sobre o meu coração. Vem sobre o meu coração. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Vem sobre o meu Pai. Vem sobre o meu Pai. Vem sobre o meu relacionamento com meu Pai. Vem sobre o meu relacionamento com o meu Pai. Vem sobre a minha mãe. Vem sobre a minha mãe. Vem sobre o meu relacionamento com a minha mãe. Vem sobre o meu relacionamento com a minha mãe. Vem sobre os meus avós. Vem sobre os meus avós. Sobre os meus bisavós. Sobre os meus bisavós. Sobre todos os meus antepassados. Sobre todos os meus antepassados. Sobre todos os meus familiares. Sobre todos os meus familiares. Vem sobre todos os meus vizinhos. Vem sobre todos os meus vizinhos. Vem sobre todos os meus colegas de trabalho. Vem sobre todos os meus colegas de trabalho. Vem sobre todos os meus amigos. Vem sobre todos os meus amigos. Vem sobre todos os meus inimigos. Vem sobre todos os meus inimigos. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Vem sobre todos os meus inimigos. Vem sobre todos os meus inimigos. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Destrói agora, Senhor, Destrói agora, Senhor, todo o malefício, todo o malefício, toda a maldição, toda a maldição, toda a praga, toda a praga, toda a consagração ao demônio, toda a consagração ao demônio, feita contra mim, feita contra mim, feita contra a minha família, feita contra a minha família, feita contra a minha igreja, feita contra a minha igreja, feita contra os meus pastores, feita contra os meus pastores, feita contra a humanidade. feita contra a humanidade. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, porque sempre ouves as nossas orações, porque sempre ouve as nossas orações, pelo teu amor, pelo teu amor, porque sempre nos salvas, porque sempre nos salvas, nos libertas, nos liberta, nos curas, nos cura, nos dás uma vida nova. nos dás uma vida nova. Glória a ti, Jesus! Glória a ti, Jesus. Palmas para Jesus! cançãonovaplay.com. Assine já!